A gente já viu, naqueles cruzamentos complexos, que tem muitos genes que eles não vão funcionar sozinhos, não vão agir sozinhos, né? Falei da matemática da Bianca, a Bianca abriu a câmera. Oi, Bianca. Os genes eles não vão agir sozinhos, né? A gente vai ter mais de um genes que são independentes, segrega independente, cada um por si, cada um na sua, tudo normal, só que um gene vai estar influenciando no outro. Um gene pode influenciar o outro, ok? A gente já viu isso e a gente sabe como fazer os cruzamentos. Dois duplo heterozigotos vão dar 9 para 3 para 3 para 1, é o que a gente vai repassar aqui agora. A gente já sabe disso. Só que existem algumas situações específicas de interação gênicas que elas têm nomes específicos. Por isso é que a gente vai pegar esses exemplos específicos aqui, que são os mais comuns para o vestibular e que você tem que ir para o vestibular sabendo, tá bom? É aquilo que a gente já aprendeu de cruzamento de dois genes ao mesmo tempo, só que agora aqui é aplicado de um gene influenciando o outro em situações específicas aqui. Vamos lá. O primeiro é de crista de galinha. A gente viu isso no ano passado, né? Nós estamos lembrando aqui. Nós temos 4 tipos de crista de galinha. A rosa, a ervilha, ó, esse padrão de crista, a ervilha, a noz, e a que a gente mais, ó, desculpa, a noz, que é essa daqui, e a que a gente mais conhece, que é a simples, tá bom? Que é a mais comum. 4 padrões diferentes. 4 fenótipos, gente, não tem jeito de ser 2 genes, ok? Ó, desculpa, não tem jeito de ser 2 alelos. Você tem que ter mais, né? Então, o que nós temos aqui são 4 alelos, nós temos aqui 2 genes interagindo. Vamos ver como que isso funciona. Então, eles vão interagir entre si, fazendo uma bagunça aqui de cruzamentos. Se você for tentar desvendar cristas de galinhas em cruzamentos genéticos, você vai ficar o verso da página da sua folha todinho enchendo de cruzamento para poder resolver. Não vai dar tempo de fazer isso na prova, no vestibular. Então, você precisa entender e fazer de cabeça, que é o que a gente vai treinar aqui agora, tá bom? Se eu pegar a galinha, a crista de galinha do tipo rosa, que é chamado rosa, que é esse padrão aqui, o genótipo dela tem que ter a manifestação do alelo R e não pode ter a manifestação do alelo P, ok? Para um gene manifestar, ele não tem que ser dominante, ok? Você tem que ter a manifestação do alelo R dominante, do Rzão aqui, e o Pzão aqui, o P dominante, aquele alelo não pode se manifestar. Então, é o Pzinho, Pzinho. Pzão, Pzão, o alelo P, Pzão manifesta. Pzinho, Pzinho, o alelo Pzão não manifesta. Então, a característica Pzinho, Pzinho, ela é recessiva porque ela só se manifesta em homozigose, beleza. Se fosse um alelo separado, e né? Ou seja, tratando como um alelo independente lá de Mendel, Pzinho, Pzinho não manifesta o P, Pzão, Pzão manifesta o P. Pzão, Pzinho manifesta o P também, tá? Tratando o gene separado. E o gene R? Rzão, Rzão manifesta o R. Rzinho, Rzinho não manifesta o R, então eu tenho a característica do Rzinho, Rzinho que só se manifesta em homozigose. Rzão, Rzinho no heterozigoto manifesta o R, ok? O R, ele aponta para a crista rosa. O P, ele aponta para a crista ervilha. Só que se eu misturar rosa com ervilha, ou seja, a manifestação do rosa puxando para rosa e a manifestação do P puxando para ervilha, vai dar uma crista no meio. Olha aqui, ela dá uma crista comprida, ela é uma crista menor, ela vai dar uma crista parecendo que está derretida, que chama crista noz. Ok? Um gene manifestou apontando para o rosa, o outro gene manifestou o P apontando para a ervilha. A mistura dos dois, ou seja, a manifestação dos dois, dá uma característica intermediária heterozigota que chamamos de noz. Então, se eu pegar uma galinha dupla homozigota, que é a crista rosa, se ela é dupla homozigota, ela tem que ter o Rzão em homozigose, porque é o Rzão é que define rosa, e o Pzinho tem que ser o recessivo, senão não seria rosa. Se eu pegar uma dupla homozigota para ervilha, só tem um genótipo possível. É o Pzão, Pzão, que já define ervilha, e o Rzinho, Rzinho, que não se manifesta para o Pzão poder definir ervilha. Tá? Do cruzamento dessas duas, eu vou ter um duplo heterozigoto. O duplo heterozigoto para a crista de galinha é a crista noz. Se eu pegar 2 galinhas de crista noz, ok? Pegar 2 galinhas de crista noz
e fizer o cruzamento, eu preciso encher de cruzamento e montar tabela atrás da folha? Não, eu tenho que ir para o vestibular sabendo cruzamento de duplo heterozigoto. Que proporções vão dar? 9 para 3 para 3 para 1. O que vão ser esses 9 para 3 para 3 para 1? Eu já dei a legenda para vocês. No enunciado já falou o que vai ser. O Rzão manifestou é rosa, se o Rzão manifestou sem o Pzão, é rosa. O Pzão manifestou sem o R, é ervilha. Os dois manifestaram é nós. Então, no cruzamento de duplo heterozigoto, ou seja, de duas de crista nós, eu vou ter 9 para 3 para 1, onde 9 eu vou ter a manifestação dos dois, ou seja, dos dois. Olha na legenda. É nós. 3, vou ter a manifestação só do R, e o P vai ser recessivo, então vai ser rosa, ó, só o R, ó. R homozigoto, ou R homozigoto dominante, ou Rzão Rzinho, ou seja, heterozigoto. Ou Rzão Rzão, ou Rzão Rzinho, desde que o Pzão não se manifeste, então é crista rosa. Isso é uma interação gênica que a gente está vendo agora. Ok? A outra rosa. Eu tenho o Rzão Rzinho, o heterozigoto, mas o P não manifestou o Pzão, então é rosa. Então, eu tive 9, onde as duas se manifestaram. 3, onde só o Rzão manifestou, o Pzinho não. O Pzão não. Vou ter outras 3, onde só o Pzão manifestou, o Rzão não. Então, essas são as ervilha. E eu vou ter uma que não tinha aparecido até agora, que é o duplo recessivo, que é a crista de galinha simples, que é o que foi mais, entre aspas, propagada aí, é que é a mais comum. Entenderam? Entenderam? Sim. Alguma pergunta? Alguma dúvida nisso? Você precisa fazer cruzamento para resolver isso? Você não precisa. Você pode resolver por cruzamento? Pode. Mas vai te tomar um tempo precioso, tá bom? Então, crista de galinha é um padrão de interação gênica, onde eu vou ter o 9 para 3 para 1, onde o 9 os dois se manifestam, o 3 só o rosa manifesta, o outro 3 só a ervilha manifesta, e o 1 nenhuma das duas manifesta e dá a crista simples. Fechou, né? Eu interpreto os genótipos definindo o fenótipo. Tudo normal. Agora, o outro exemplo de interação gênica é o que a gente chama de genes complementares. Então, esse primeiro aqui, o da crista de galinha, é uma interação gênica comum, tá? Como a gente já viu outras naqueles casos, aqueles exemplos, exercícios que a gente já fez lá no passado. O outro exemplo de interação gênica é de genes complementares, que vai dar 9 para 3 para 3 para 1 também, gente. Só que a gente acha uma razão aqui, por exemplo, 9 para 7. O 9 é o 9. O 7 é o 3 para 3 para 1 somados. Por quê? A gente vai ver isso. Genes complementares, o que acontece? Genes complementares, eles acontecem quando o seguinte, quando o fenótipo, ele depende da mistura, do complemento de dois alelos dominantes. Isolados, cada um faz o seu fenótipo. Eles são independentes. Cada um faz seu fenótipo isoladamente. Mas se dois dominantes estiverem juntos ao mesmo tempo, eles vão gerar um fenótipo diferente. Que é o que a gente viu aqui, ó. A nós não é isso? Dois dominantes, ó. Dois genes diferentes, dominantes, se manifestaram, deu a nós. Essa característica nós são genes complementares. Tem uma ação complementar, ok? Só que existe um caso específico de genes complementares, que é o caso da coloração da flor da ervilha de cheiro lá do Mendel, ok? Que ela tem uma relação de genes complementares. Vocês já fizeram o exercício dessa daqui. Especificamente, vocês já fizeram esse exercício já lá atrás, ok? Só que a gente não tinha colocado esse nome. E essa relação 9 para 7, vocês chegaram à conclusão resolvendo o exercício. Mas ela vocês conseguem chegar de cabeça. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Que é o quê? A cor da flor, a flor pode ser púrpura ou branca. Meu mouse aparece aí para vocês, né? Vocês estão me acompanhando aqui, né? Sim? Beleza. Sim. A flor, ela pode ter um fenótipo púrpura ou branca. Flor púrpura, ou seja, ter a produção do pigmento que vai gerar essa... Espera um pouquinho.
Esqueci de tirar o telefone daqui do quarto. A flor púrpura, ou seja, ela produzir o pigmento, a coloração dessa flor, ela vai depender da interação de dois genes dominantes, igualzinho a nós, que a gente viu lá atrás. Ou seja, você tem que ter um Czão e você tem que ter um Pzão, os dois se manifestando, seja homozigose ou heterozigose, não tem problema, para que possa gerar a deposição do pigmento e a flor ter a coloração dela definida ali, ok? Se faltar um dominante de um lado ou um dominante do outro, a flor vai ser branca, ok? Isso vai estar, de alguma maneira, no enunciado para você. Você resolve sem nem lembrar que isso daqui é gene complementar, como eu estou falando agora. Você resolve como a gente fez no outro lá. Porque se o enunciado te falou que na falta de um ou do outro vai ser branco, você chega nessa conclusão. Só que o que eu quero mostrar para vocês é que você não precisa fazer cruzamento para chegar nessa conclusão. Você já chega nela direto. Vamos lá. Por que isso? Porque seja qual for o caso que forem colocar esses genes complementares para você, eles vão te falar do cruzamento de dois iguais, mas com genótipos diferentes, são homozigotos. Eu gerei um heterozigoto, e esse heterozigoto cruzou com ele mesmo, ou seja, é a F2 que vai vir aí, dois duplos heterozigotos sendo cruzados, que proporções vão dar disso, e pergunta lá. Quando perguntar as proporções, dois duplos heterozigotos, qual que é a relação, gente? Duplo heterozigoto vai me dar o quê? 9 para 3 para 3 para 1. Aí eu olho para o enunciado, e o enunciado fala que Czão e Pzão ao mesmo tempo, ou seja, os dois dominantes manifestando, um de cada lado, vai ter coloração. Na ausência de um deles não vai ter coloração, então eu sei qual que é a proporção. Eu escrevo meu 9 para 3 para 3 para 1. Não vamos olhar para a tabela, não. Vamos lá. Cruzei duplo heterozigoto. Vai dar 9 para 3 para 3 para 1. 9 onde tem os dois manifestando. Certo? Vai ter a característica de um gene e do outro manifestando. Se eu tenho a característica de um lado e do outro manifestando, e se o enunciado me falou que na presença dos dois vai ter cor, então eu tenho 9 púrpura. E se o enunciado fala que na ausência de qualquer um dos dois não vai ter cor, vai ser branco, o 3 para 1 vai ser como? Se eu tenho 9 onde os dois manifestam, 3 onde só um manifesta, se só um manifesta e o outro não, o enunciado já me falou, é branco. 3 onde inverte, o que tinha manifestado antes, o outro é que manifesta. Mas o oposto que não tinha manifestado, aí agora é o outro que não manifesta. Um dos dois não manifestou, é branco. O enunciado já falou isso. E o 1, então, 9 que tem cor, 3, onde só o gene Czão aqui, só o C manifestou, ou em homozigose ou heterozigose. 3, onde só o P manifestou, o C não manifestou, tá vendo? É só Czinho aqui, que é tudo branco, branco, branco. E o 1, que ninguém manifestou, de todo jeito já era branco mesmo. Então eu somo 3 mais 3 mais 1, 7, 9 para 7. Teve um exercício de prova que vocês fizeram que tinha isso. Ok? Entenderam do que eu estou falando? O nome que a gente dá para isso é de genes complementares. Por quê? A característica só vai acontecer se um e outro tiverem funcionado. Ou seja, na crista de galinha eu tenho genes complementares aqui na nossa. Tá bom? Na coloração da flor da ervilha de cheiro são genes complementares onde só vai ter cor se os dois tiverem, o resto é tudo branco. Entenderam o exemplo? Sim. Pronto. Outro exemplo. Epistasia. O que é epistasia? A gente tem dois tipos de interação aqui, epistasia e pleiotropismo. Pleiotropismo é quando um gene só está controlando um monte de coisa. Epistasia é o quê? É o que a gente aprendeu de relação de dominância, só que invertido em relação a genes. Dentro de um gene eu não tenho alelos, e entre esses alelos eu não tenho relações de dominância. Quando um alelo, o azinho, que a gente representa por azinho, ele é impedido de se manifestar por um outro alelo, a gente fala que o que foi impedido é recessivo e o que impediu é dominante. Então eu tenho uma relação de dominância. Quando um alelo impede o outro de se manifestar, esse alelo é dominante em relação ao outro. Só que quando um alelo de um gene impede a manifestação de um outro gene, é outra letra, o nome que a gente dá para isso é epistasia. Então, dominância é entre alelos e epistasia é entre genes.
Quando eu tenho epistasia, o gene que foi inibido é hipo, de baixo, hipostático. E o gene que inibiu é epistático. Então, um gene inibindo o outro, o que inibiu o epistático, o que foi inibido o hipostático. Um alelo dominando, um alelo inibindo o outro, o que inibiu é dominante, o que foi inibido é recessivo. Um gene inibindo o outro, o que inibiu é epistático, o que foi inibido é hipostático. Beleza? Qual que é o exemplo principal de vestibular para epistasia? O albinismo humano. Ok? Nós temos vários tons de pele, que é a interação de vários genes. Mas existe uma epistasia na espécie humana, onde um par de genes, ou seja, um gene, uma letra, ok? Um par de genes, ele inibe os alelos que vão gerar a deposição de melanina na pele. Então, você tem vários alelos ali, definindo a deposição de melanina na pele, para poder dar todo esse leque de opções de tons de cor de pele que nós temos, ok? Mas um gene consegue impedir isso tudo de acontecer. Ele impede a deposição de melanina na pele. Então, ele é um gene epistático em relação aos genes de deposição de melanina. Aí os exercícios, gente, eles variam. Vai ter exercício que vai falar que tem 2 genes para poder, tem tantos alelos. O exercício pode explorar para você o que ele quiser, inventar o que ele quiser em relação à deposição de melanina na pele. Mas se um foi lá e falou que nada aconteceu, um gene definiu que não vai ter deposição, então vai ser albino, é epistasia. Tá bom? Mais um caso de epistasia em animais, e esse costuma cair cruzamento, então, os genótipos, então eu vou colocar o exemplo com os genótipos aqui. A epistasia tem 2 tipos, epistasia dominante e epistasia recessiva. A epistasia dominante é quando o gene epistático, ele é um gene dominante sobre outro gene, não interessa se o outro gene é dominante ou recessivo, mas o gene epistático, que inibe o outro, é um gene dominante. Epistasia recessiva é quando o gene epistático, aquele que inibe o outro, é o recessivo, ou seja, o epistático é quando o homozigoto recessivo impede que alguma coisa aconteça no outro gene. E quando o dominante, seja homozigose ou heterozigose, impede que alguma coisa aconteça no outro gene, é uma epistasia dominante. Então, uma classificação que você vai dar para aquelas interações gênicas dos cruzamentos que você já sabe fazer. Então, o exercício vai te dar um cruzamento que você já sabe fazer, mas ele vai te fazer perguntas de termos que você tem que entender. O que está acontecendo quando o homozigoto recessivo está inibindo a característica nascer chifre ou bolinha rosa no elefante? Ok? Não interessa o que ele estiver falando, mas se o que está inibindo o outro é um recessivo e o outro é outro gene, epistasia recessiva. Se o que está inibindo o outro é um alelo dominante, ou seja, em homozigose ou heterozigose, inibe o outro de manifestar, é uma epistasia dominante. Você tem que saber explicar o conceito de um cruzamento que vão te dar para fazer. Tá bom? Aí o exemplo principal de epistasia dominante que vai para o vestibular é esse de pelo de galinha, da coloração de pelo de galinha, que é assim. Você tem um gene I dominante, que ele é epistático sobre o gene C. Não interessa a configuração do C, se é Czão, 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 Czinho ou Czinho, Czinho, o I dominante, ele inibe completamente o C. Se o I dominante inibe o C, é uma epistasia dominante. Então, os genótipos possíveis, eles são interpretados, desculpa, os genótipos possíveis são interpretados em fenótipos seguindo essa regra. O I dominante inibe o C, funcionando. Então, vamos lá. Se eu peguei uma galinha branca, Izão, Izão, Czão, Czão, por que ela é branca? O gene C é o que define a coloração do pelo da galinha, ok? O gene C define a cor da plumagem, tá bom? Galinha vai ter cor na plumagem em função do comportamento do gene C. Porém, se eu tiver o gene I grandão, o C não funciona. Epistasia dominante. Então, se eu peguei uma galinha branca, Czão, Czão, Izinho, Izinho, ou seja, homozigota dominante, ela é branca por causa da epistasia, porque o I impediu o C de colocar cor no pelo. Na pena, desculpa, falei pelo, na pena da galinha.
E se eu peguei uma galinha branca, porque era branca mesmo, ou seja, Czinho, Czinho já é galinha branca de todo jeito. Tá? Não teve epistasia aqui. Epistasia eu tive nessa galinha branca, ok? Porque o gene I grandão inibiu o Czão. E cruzei com outra galinha homozigota recessiva, duplo recessiva, que ela era branca naturalmente, não por epistasia, simplesmente porque ela é Czinho, Czinho. Não tem o Izão inibindo, ela é Czinho, Czinho, por isso ela é branca. Cruzei as duas, vai dar um duplo heterozigoto. Esse duplo heterozigoto vai ser branco, porque eu tenho o gene I grandão, certo? O I maiúsculo, inibindo o funcionamento do C, vai ser tudo branco. Então aqui eu tenho epistasia. Um cruzamento disso, de chifre de unicórnio, de bolinha rosa de elefante, de asa em ser humano, de qualquer coisa que derem no exercício para vocês, o enunciado vai deixar claro quem domina sobre quem inibe quem é epistático sobre quem. Só que você vai ter que sacar da sua mente esse termo, se é um gene inibindo o outro, epistasia, para você colocar na resposta. É só isso. Você faz o cruzamento, 9 para 3 para 3 para 1, do mesmo jeito de cabeça, só que a interpretação do fenótipo você vai ter que lembrar que quando um gene inibe o outro, o nome é epistasia. Se esse gene que inibiu é dominante, epistasia dominante. Se esse gene que inibiu é recessivo, epistasia recessiva. E aí você interpreta o fenótipo do cruzamento a partir dessa legenda que você tirou lá do enunciado. Duplo heterozigoto sendo cruzado vai dar 9 para 3 para 3 para 1. 9, onde os dois vão se manifestar. Vamos interpretar? Os dois manifestaram, tem o Lzão. Se tem o Lzão, é todo mundo branco. Então, tem 9 brancos. Aí eu tenho, de novo, 3, onde só o Lzão manifesta. Não interessa o C, vai ser todo mundo branco. Então, é 9 mais 3, certo? 9 brancos, porque os dois se manifestaram, então o L manifestou é branco. 3, onde só o L manifestou, vai ser todo mundo branco. Certo? 3, onde só o C manifestou e o L não. Se o L não manifestou, o L, que é o epistático, então a galinha vai ser colorida. Então vão ser 3 coloridos. E o onde é todo mundo branco mesmo, porque o L não manifestou e também o C recessivo já era para ser branco. Então eu vou ter 9 mais 3 mais 1. 13. 13 brancas para 3 coloridos. Entenderam? Resolve cruzamento, como vocês já sabem, interpreta o fenótipo com esses conceitos aqui. É isso. Aí o último exemplo é a epistasia recessiva. A recessiva é quando o que vai inibir é o recessivo. A relação vai ser 9 para 3 para 3 para 1, interpretada baseado nessa regra, que quem vai inibir o outro é o recessivo. Isso acontece em pelo de rato. Como que a gente tem isso? O rato, ele vai ser preto se tiver o gene Czão. Ok? O ratinho preto, se tiver o gene Czão. Ou então ele vai ser albino, se ele tiver o Czinho, ok? Então, o rato é preto, gene Czão. Czão, preto, Czão, Czinho, preto. Se ele tiver Czinho, Czinho, ele vai ser albino, o branco. Então, rato preto é Czão, ou Czão, Czinho, rato albino é o Czinho, Czinho. Beleza. Só que ele tem uma interação gênica com o gene A. O Azão interage com o Czão e faz uma faixa amarela, que aqui eles pintaram de rato amarelinho. Tem uma faixa amarelinha, então você olha o preto com as faixas amarelinhas, ele fica da cor que está chamando de agute aqui, tá bom? Então, quando tem o Azão, desse outro gene funcionando, ele vai interagir com o Czão do preto e ele vai produzir o rato agute, ok? Então, é pelo preto com faixa amarela fica o agute. Só que, quando você tem o Czinho, que lá em relação ao preto era para ser albino, né? Olha aqui, Czinho produz albino, né? Só que quando você tem Czinho, que produz o rato albino, não é albino com faixa amarela, porque o gene A, ele coloca a faixa amarela no pelo do rato. Mas ele não é albino com faixa amarela, a faixa amarela desaparece. Ok? Ele desaparece porque o Czinho é epistático em relação ao A. Então, o Czinho, que é o recessivo, impede o A de se manifestar. Se ele impede e inibe o A de se manifestar, eu tenho epistasia recessiva. Quando o Czinho acontece, ao invés do rato ser só albino, ele é albino sem faixa amarela, porque ele impediu o A. Ok? E o Azinho já é
sem faixa amarela de todo jeito. Aí você joga lá no cruzamento. Se você pegar duplo heterozigoto cruzando, 9 para 3 para 3 para 1. 9 onde os dois se manifestam. Os dois se manifestaram, você tem Czão e tem Azão. Se você tem Czão, não tem epistasia. Vai manifestar o gene C. Se você tem Azão, pelo menos uma vez, vai manifestar o gene A com a faixa amarela. Então vai ser todo mundo agute. Você já traduziu. 9 agute. Vão ter 3 onde só o Czão vai manifestar sem o A manifestar. É Azinho, 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 Azinho. Azinho, Azinho não é epistático. O epistático é o Czinho, Czinho, o enunciado falou. Então, o Czão manifestou pelo preto. O A, o Azinho, ele não pôs faixa. Se ele não pôs faixa, naturalmente o Azinho não pôs faixa, então vai ser todo mundo preto, ok? Só que aí eu vou ter 3, onde o Czinho, não, o C não manifesta, é Czinho, Czinho. E o Czinho, o enunciado me falou que é epistático em relação ao A. Então vai ser rato branco sem a faixa amarela, que no fim das contas o fenótipo é albino, que é igualzinho o Czinho, Czinho, Azinho, Azinho. Então eu vou ter 9 para 3 para 4, porque eu somei o 3 com 1 aqui do final. Beleza? Entenderam? É isso. Fechou. Alguma dúvida em relação à interação gênica? Vocês vão resolver os exercícios. Eu vou colocar alguns exemplos aqui para vocês, tudo bem? Mas vocês vão resolver os exercícios. Se tiver alguma dúvida, me mandem essa dúvida e a gente resolve aqui nas próximas aulas, não tem problema. Mas são todos do mesmo padrão do que vocês já fizeram até agora. Tá? Vamos para os exemplos, então, dos exercícios? Deixa eu ir primeiro aqui nesse de interação, depois a gente vai do RH e MM, tá? Vamos lá. A epistasia, olha como que o enunciado vai colocar para vocês. A epistasia ocorre quando a expressão fenotípica, essa definição de conceito aqui é característica do Enem, né? No vestibular não vão definir o conceito para vocês, vão só citar o nome. A epistasia, ela ocorre quando a expressão fenotípica de um gene é afetada pelo outro gene. Ou seja, um gene impede o outro de se manifestar, de se expressar. Por exemplo, em ratos, isso aqui ele está descrevendo diferente do que a gente falou agora de pelo, agute, de preto, agute, branco. Por quê? Porque quem fez o exercício quis colocar a composição desse jeito, tá? Vamos lá. O importante é você interpretar e saber fazer a interpretação a partir do enunciado. Em ratos, o alelo dominante Bzão determina a cor agute. O Bzão é o agute, que é igual o Azão que a gente viu agora há pouco. Isso, só está colocando diferente. O Bzão manifesta o pelo agute. Ele põe a faixa lá no pelo do rato que vai ficar agute. O Bzinho, ou seja, Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, vai dar um rato com pelo agute. E o Bzinho, sem o pelo, sem a faixa lá agute, ele vai ser preto. Então aqui ele descreveu diferente, tá? Mas beleza. Bzão, agute, Bzinho vai ser preto. Coloquei isso na legenda. Em outro cromossomo, para você entender que é uma relação entre genes diferentes, um segundo locus é outra coisa, é outro gene, afeta a etapa inicial da formação dessa pigmentação aqui. O alelo azão permite colocar a cor. Bzão, agute, Bzinho, preto. Tá bom? O azão, ele permite isso aqui acontecer. Normal. Só que o azinho, ele vai bloquear a produção do pelo. Então, Bzão e Bzinho não vão funcionar, essa relação não vai funcionar na presença do azinho. Começou falando de epistasia, falou de uma relação de um gene, falou que o dominante de um outro gene não muda nada nesse negócio aqui, não apita nada, mas falou que o recessivo impede o daqui de funcionar. Que tipo de relação eu estou tendo aqui? Uma epistasia de que tipo? Alguém me responde? O recessivo impediu o outro de se manifestar. Fala, Bianca, sem microfone. Dani e a Cailane responderam recessivo. Recessivo. Ah, desculpa, Giovana, a Cailane não tinha visto. Recessivo, pronto. É isso que vão querer que você entenda. Epistasia recessiva, tá bom? Então, uma pergunta teórica seria assim. Só que aí ele vem e faz cruzamento. Tá bom. Ratos azinho, ou seja, são albinos, né? Independente do genótipo do locus B, que é o que a gente já interpretou ali,
E aí ele vem, um rato com pelagem... Ah, desculpa, cadê o alelazinho, bloqueio e tal. Ratos azinhos são albinos, independente do genótipo do B. Um rato com pelagem agute, agute tem que ter o Bzão, certo? Se fosse Bzinho seria preto, então ele tem que ter um Bzão. Pelo menos um Bzão manifestando, ok? E tem que ter pelo menos um Azão, porque senão o Bzão não funcionaria. Se fosse o Azinho, o Bzão não funcionaria. Então é um rato agute, que tem que ter Bzão e que tem que ter Azão, pelo menos. Eu só não sei se é homozigoto ou heterozigoto, tá? É cruzado com um albino azinho, Bzinho. Desse cruzamento nasceu albino, não importa quantos, albinos, pretos e agutes. Nasceu tudo. Vamos interpretar. Olha só. Se nasceu filho agute, para ser agute tem que ter Bzão e tem que ter Azão. Bzão qualquer coisa e Azão qualquer coisa. Ok? Porque se for azinho, o B não funciona. E se for Bzinho, vai ser preto. Então, para ser agute, eu tenho que ter Azão e Bzão. Tá? Nasceu rato também, além de agute, nasceu albino e preto. Ou seja, para ter um filho com coloração, para ser preto, o preto tem que ser Bzinho, certo? Só que o Bzinho só vai dar preto se tiver um Azão do outro lado, porque se tiver azinho, o Bzinho não vai ser preto. Então, para nascer preto, eu tenho que ter um Azão no outro gênero. É só não ser azinho, eu tenho que ter um Azão, para possibilitar ter cor, beleza? E se tem filho albino, o filho é azinho, Bzinho, né? Ou azinho, Bzão. Ou seja, eu tenho que ter, se eu tenho filho albino, eu tenho que ter um azinho de cada lado. Se eu tenho que ter um azinho de cada lado, e se um dos pais já é azinho, o outro tem que ser heterozigoto. Se um dos pais, se tem filho Bzinho, se tem filho preto, tem que ter um Bzinho de cada lado. Se tem que ter um Bzinho de cada lado, então, se eu tenho filho preto, eu tenho que ter um Bzinho de cada lado, o B também é heterozigoto. Então, eu descobri o genótipo do pai. Porque se um dos pais é azinho, Bzinho, o outro tem que ter azão, tem que ter Bzão, tem que ter azinho, tem que ter Bzinho. Tem que ter azão para poder ter cor. Tem que ter Bzão para poder ter a combinação do agute. Tem que ter Bzinho também para poder na combinação dar preto. E tem que ter azinho também para na combinação ter filho azinho. Então, o pai é azão, azinho, Bzinho. Entenderam? Quebra a cabeça do mesmo jeito do que a gente já fez. Tá? Mais um. Esse aqui. O quadro mostra os genótipos e fenótipos da geração F2 vindo do cruzamento de um camundongo. Olha só, parece um exercício enorme e se resolve de cabeça, gente. O quadro mostra o genótipo e fenótipo do F2 vindo do cruzamento de um camundongo preto e um outro branco. Deu aqui os genótipos dele, tá vendo? Homozigoto, cruzou os dois, vai dar todo mundo duplo heterozigoto. Aí a geração F1 deu o duplo heterozigoto, ele já te entregou isso pronto. Aí ele fala que esse duplo heterozigoto é o agute, ok? E aí ele vai e coloca no quadro a geração F2. Ele já deu para você o cruzamento que se você não soubesse resolver de cabeça, você teria que fazer isso aqui no verso da folha. Mas ele já deu para você isso aqui pronto, já cruzado. Só para você interpretar o quadro. E aí ele vem, com base nos seus conhecimentos e no texto, é correto afirmar que para o caráter cor do pelo de camundongo ocorre o quê? Você vai ter que saber a definição do conceito. Olha para lá. 9, cinza, para 3, preto, para 4, branco. 9 para 3 para 4 é uma epistasia recessiva. Você já sabe de cabeça. Por quê? Porque o 3, que era para ser uma outra cor oposta ao preto, saiu igual ao duplo recessivo. Portanto, o recessivo está inibindo a manifestação do outro gene. Eu tenho epistasia recessiva, e aí vamos para as alternativas. A única que falou de epistasia que dava certo é essa daqui, ok? Então, você achou a definição ali, sem você precisar fazer cruzamento, fazer tudo, só interpretando o quadro. Tudo bem? Entenderam? Sim. Beleza. Agora vamos ver exercício, então. Os exemplos. Alguns exemplos de exercício de... Cadê? De RH. Vamos lá. Esse aqui. Um exemplo de exercício de RH. Como que podem cobrar isso de vocês? Mas aí vocês vão resolver mais exercícios na hora que forem estudar, tira dúvida se tiver mais, mas é por aí.
Aí. Os esquemas a seguir, aqui, ó, de doação de sangue, mostram as possíveis transfusões de sangue em relação ao ABO e RH. Essas possíveis transfusões aqui não precisariam estar aqui. Você tem que ir para o vestibular sabendo, né? Você tem que ir para a prova sabendo. Que RH positivo pode doar para positivo. O negativo, não tem a proteína mesmo, pode doar para o positivo, né? Porque quem tem a proteína não vai combater, não vai criar anticorpo. Quem não tem é que cria anticorpo contra quem tem. Então, o RH negativo, ele só recebe de negativo. Ele não pode receber do positivo, porque senão ele vai reagir. Mas o RH positivo recebe tanto de positivo quanto de negativo. E aqui o O recebe de O e doa para todo mundo, o A recebe de A e doa para AB, ok? O B recebe de B e doa para AB, todos recebem de O e o AB recebe de todos. Beleza, isso aqui você já tem que sair sabendo, isso aqui não precisaria estar nesse exercício. Aí ele vem. O quadro contém as quantidades dos grupos sanguíneos ABO e RH de uma determinada população. O exercício podia ser só isso aqui, tá bom? ABO e RH de uma população. Uma mulher dessa população possui sangue AB negativo. Aí você vai ter que fazer a interpretação de um sistema e o outro ao mesmo tempo. E ela precisa de uma transfusão de sangue desse banco aqui, ó, desse quadro. No grupo considerado, nesse quadro aqui, qual é a porcentagem de possíveis doadores para essa mulher? Quem pode doar para uma mulher AB negativa? O AB não recebe de todo mundo, gente? Então, ela pode receber de A, de B, de O e de AB. Só que eu tenho que olhar o RH também, porque foi dado. Se ela é AB negativa, ela pode receber de positivo? Uma negativa não pode receber de positivo, porque senão vai reagir, ok? Senão ela vai gerar anticorpos anti-RH, né? Então, se ela é negativa, ela só pode receber de negativo. Então, ela só pode receber do A negativo, 40, do B negativo, 13, do O negativo, 55 e do AB negativo, 5. Então, quantos por cento do banco são doadores potenciais para ela? Soma tudo e faz a regra de 3. Você vai somar o 40, mais o 13, mais o 55, mais o 5, que são todos negativos. Isso é quantos por cento do total? 11,3%. Ok? Ah, ok, deu 11,3 na minha conta e lá é 11,5. Tem algum que se aproxima mais? Não, é ele mesmo. Tudo bem? Beleza? Vamos para mais... Ah, não, para mais um não. De RH foi esse. Agora vamos lá no MN, que tem de RH lá também. Peraí. Isso aqui é um resuminho que eu mostrei para vocês na aula lá, que tem tudo, né? ABO, RH, MN, fenótipo, genótipo, a relação, quem pode doar para quem, tá tudo nesse resuminho aqui. Esse daqui é ótimo, essa tabelinha. Vamos lá, então, para MN. Como que isso pode vir para a gente? No sistema MN, existem os seguintes tipos de grupos. Não precisava dessa informação, você tem que saber. Mas ele está dando. M, o indivíduo tem o genótipo MN. N, ele tem NN, 2 alelos. MN, ele tem MN, beleza. Considera uma população de indivíduos distribuídos assim, ó. M tem 460 pessoas, N 180 e MN 360. Qual é a frequência dos genes M e N nessa população? Olha aqui, ó. O exercício do Enem está chamando de gene aquilo que a gente chama de alelo. A melhor descrição para isso são alelos. Mas alelos não deixam de ser genes, então o cara pode usar essa nomenclatura que às vezes confunde. Então vamos lá, ele está querendo que você me fale a frequência dos alelos M e a frequência dos alelos N nessa população inteira, para eu poder saber qual que é. Como que a gente resolve isso? Vamos lá. M, eu não tenho 460 pessoas, certo? Se eu tenho 460 pessoas M, e o genótipo do M é 2 alelos, MM, então eu tenho o dobro disso de alelos M. Eu tenho 920 M. Entendeu o que eu fiz? M é MM. Então, se eu tenho 460 pessoas M, eu tenho 920 vezes o M. Tá?
O N tem 180, ok? Eu poderia já vir de cara e calcular, só que eu fiz o caminho contrário, fazendo conta aqui. Então, o M é 460 vezes 2, eu tenho 920 do M, tá bom? O indivíduo que é MN tem 360 desse indivíduo. Desses 360, metade é M, metade dos alelos, ele tem 360 M e 360 N, porque não é metade dos alelos M, metade N. Então, pronto. Se eu tenho 360 pessoas do grupo MN, eu tenho 360 do alelo M e 360 do N. Então, 920 do M mais 360 do M, eu sei quantos M tem nessa população todinha. Ok? Então, eu tenho 920 mais 360 dá 1.280 de um total de 2.000 genes, 2.000 alelos. Por quê? Se eu somar isso aqui tudo, ok? Eu tenho 2.000 alelos no total. Eu tenho 1.000 alelos, 1.000 indivíduos, portanto, 2.000 alelos. Então, eu tenho 1.280 M's de um total de 2.000 alelos. É matemática, né, Bianca? Aí você fez a conta, o percentual disso. O oposto é a frequência do M também. Então, quantos M tem? 64. Quantos N? 36. Só que você nem precisava disso, que a conta já dava ali. Ó. Tudo bem? É matemática. Vamos lá. E esse aqui? Mesma coisa. Não vou resolver com vocês, é a mesma coisa. Só que ele está dando a BORHMN e você vai ter que calcular as proporções. Você vai calcular e somar os genes, tá bom? Agora tem um aqui só que é diferente, mas que é muito fácil. A tabela indica o resultado da tipagem sanguínea de uma pessoa em relação à BORMN. O homem, ó, ele vai me dar aqui coagula ou não coagula para interpretar. O homem coagula com anti-A, então ele tem A. Coagula com anti-B, então ele tem B. Então, o pai é AB, tá aqui. E ele coagula com M, então ele tem M. E não com M, então ele é AB e M. Ele é AB, M. A mãe não coagula com A, mas com B, então a mãe é B, tá aqui. E ela coagula com M e com N. Ela reage para M e N, então ela é MN. Então a mãe é MN e a mãe é B. E aí ele pergunta o que não pode aparecer nos filhos. Ou seja, se o pai é AB e a mãe é B, não tem como o filho ser O. Ok? Não tem como o filho ser O. Se o pai é M e a mãe é MN, não tem como o filho nascer NN. Não tem como ter N do outro lado. Então não tem como o filho ser N. Só isso. Tudo bem?